que vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi sacrificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Diferentemente do texto de João, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus é amor, aqui no livro de Hebreus está dizendo que Deus é fogo consumidor. Naquele texto de João se refere à misericórdia de Deus, e aqui está se referindo ao juízo de Deus. Quem deseja entender a Bíblia por completo, seguir a Bíblia por completo, concordar com a Bíblia por completo, ele não pode ignorar esse ponto bíblico que fala acerca do juízo de Deus, que fala acerca do julgamento final. É interessante que as pessoas que querem ler a Bíblia pegam apenas aqueles textos que são agradáveis aos ouvidos, que fala do socorro de Deus, que fala da misericórdia de Deus, e ignoram por completo outros textos como esse que eu acabei de ler, que diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É interessante que quando pessoas leem o Velho Testamento se impressionam com várias mortes ali de pessoas apedrejadas pela lei de Moisés, mas o texto que eu aqui li diz que maior e mais severo juízo, castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que pisou o Filho de Deus. Segundo Jesus Cristo, quanto mais conhecimento temos da verdade e não correspondemos àquela verdade, mais digno de juízo somos nós. Jesus disse a uma certa cidade: ai de ti, Cafarnaum, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que aqui foram feitos, eles teriam se arrependido. Pois saibam de uma coisa, o juízo para vocês será mais severo do que para Sodoma e Gomorra, porque eles ouviram a verdade, eles viram os milagres, mas não se converteram. Então o texto diz: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, porque Deus é fogo consumidor. A Bíblia ela não fala só do céu, a Bíblia também ela fala do inferno. E o inferno, meu amigo, segundo a descrição bíblica, é uma das descrições mais horrendas que pode existir de um lugar. Segundo a Bíblia, o inferno é um lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Lá no inferno, diz a Bíblia, só haverá choro e ranger de dentes. Alguém pergunta e diz: que Deus é esse que lança as pessoas no inferno? Segundo a Bíblia, que quem lança as pessoas no inferno não é Deus, são as próprias pessoas que vão com seus próprios pés. Jesus disse em João capítulo 3, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Diz a Bíblia Sagrada que os homens, eles cometem pecados
em sua obscuridade, no seu oculto, que falar às vezes até é vergonhoso. Ah, se a vida fosse assim, como se é vivida publicamente, em que as pessoas respeitam, em que as pessoas se manifestam contra a injustiça, mas no fórum íntimo não é assim não, nos recônditos de lugares por aí não é assim não. As pessoas demonstram o seu lado mais sombrio, o seu lado mais pecaminoso. É por isso que nós não nos iludimos com essas manifestações, clamando por justiça, porque a gente sabe que o problema social, o problema do ser humano não é institucional, não é lei, o problema do ser humano é no coração. É por isso que Jesus Cristo falava, é do coração que procede os maus pensamentos, é do coração que procede o adultério, a mentira, a fornicação, o latrocínio, o homicídio. Ou seja, o que o homem está precisando não é uma reforma na lei, não é reforma política, mas é um novo nascimento, é ser uma nova criatura, porque nada adianta a pessoa se transformar externamente, enquanto internamente, é como disse Jesus, vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas por dentro só a podridão, por dentro só os ossos secos, por dentro só o pecado. É por isso que a nossa mensagem aqui não é outra senão: se arrependam dos vossos pecados, porque você já está condenado. Só existe uma maneira, irmão, você não pode condenar ninguém por si mesmo não, mas é a palavra de Deus quem diz: eles não vêm para a luz, porque eles amam as trevas, eles amam o pecado, eles amam a mentira, eles amam contratar funcionário e não pagar os direitos legais, eles amam viajar pelo mundo pelo FGTS não depositado dos seus funcionários, pelo INSS não depositado dos seus funcionários. É isso. Segundo a Bíblia, a riqueza do mundo, a maior parte da riqueza é obtida pela injustiça, e é verdade, pela injustiça, no mercado, coisas vendidas, superfaturadas, pessoas que não declaram imposto como é para se declarar. A Bíblia diz que muito do fruto das riquezas do mundo é fruto de injustiça, injustiça social, injustiça legal. Você pode, eu vou lá cobrar você. Você pode fugir do juízo do homem. Você pode pagar a propina a juiz corrupto. A juiz corrupto. Você pode comprar políticos corruptos. Mas diante de Deus você não vai escapar. Porque nada pode comprar Deus, nada ludibria Deus, nada frauda Deus. E no dia que você estiver diante de Deus, só tem uma coisa que pode livrar você: é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Foi o que Jesus Cristo fez ali por nós, morrendo em nosso lugar, pagando o que nós não teríamos condições de pagar. Só Jesus Cristo pode salvar. Não adianta ter religião. Tem pessoas que dizem: irmão, já tenho minha religião, já não tenho minha religião, porque o ateísmo é uma forma de religião, é religião avessa. O cientificismo também é religião avessa, querer explicar tudo pela ciência. Todos os outros segmentos que não querem se caracterizar como religião são religião avessa. Tem os seus profetas. O ateísmo tem os seus profetas, Sáter, Nietzsche, Russell, entre outros. Tem os seus profetas, tem os seus templos, tem as suas bíblias. Não tem como o homem fugir da religiosidade. Não tem como o homem fugir dessa ligação com Deus. Mas todos esses outros deuses aqui, essas religiões são falsas. Só existe uma religião verdadeira. Só existe um único caminho para o ser humano. Não existe outro, é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Veja o artigo. O artigo ele não é indefinido, o artigo é definido. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus é assim exclusivista.
Não existe outro caminho fora de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa. Se você quiser seguir seus próprios caminhos, o máximo onde você pode chegar no inferno, o máximo onde você pode chegar no lago de fogo, porque lá é o lugar de todos aqueles que pisaram o Filho de Deus. Não é porque Deus é melindroso, não. É porque você quis isso para a sua vida. Você ansiou isso para a sua vida. Você não se jogou no projeto de Deus, que é Jesus de Nazaré. É por isso que a nossa mensagem não é para você fazer parte da religião. Não é para você vir para a igreja evangélica, porque Deus me livre das igrejas evangélicas do nosso país. Porque a maioria, 99,9%, não presta dessas igrejas. Eu sou evangélico. Eu sigo o cristianismo evangélico, mas 99% das igrejas não prestam. Porque não pregam o verdadeiro evangelho, é o evangelho falso, pregando prosperidade. A mesma pregação do Totoleque, da loteria, da Mega Sena, é a pregação das igrejas. Não sei qual é mais difícil, você enriquecer jogando na Mega Sena, ou você enriquecendo para essas falsas igrejas, que mente para o povo, e o povo cai na mentira. O seu dinheiro não compra Deus, o seu dinheiro não compra a bênção de Deus, o seu dinheiro não compra o favor de Deus. Nada pode comprar Deus. Se Deus abençoa, se Deus envia o seu filho é por misericórdia, não é por barganha não, porque Deus não é um bancário não, Deus não é comerciante não. De você estar investindo, existe aqui na nossa igreja, essas igrejas falsas, essa igreja do Edir Macedo, essa igreja do Valdomiro Santiago, essa igreja católica também, tem um banco lá no Vaticano que ninguém sabe onde é investido aquele dinheiro lá do banco, é um dos bancos mais obscuros do mundo. E muitas das vezes sai notícia que grandes ações do Banco do Vaticano é para revista pornográfica, é para filme pornográfico, como era lá na Alemanha. Grandes ações do Banco lá do Vaticano. Segundo o UOL, site de notícias. É um obscurantismo, é uma falta de sensibilidade espiritual. Por isso que a nossa mensagem é se arrependa dos vossos pecados. João Batista, o profeta, pregou isso. Ele punha o dedo na cara do rei Herodes e depois cortou a sua cabeça. Ele punha o dedo e dizia: não é lícito deitar com a mulher do teu irmão, seu adúltero, pedófilo. Toda espécie de pecado ele punha lá, adúltero. Depois foi cortada a cabeça, não importa. O rei Herodes disse à mulher: olha, eu te dou metade das minhas terras, pede que tu quiseres. Ela disse: eu quero a cabeça de João Batista na bandeja. A cabeça de um crente fiel vale mais do que muitas terras numa bandeja, porque prega a verdade, não se omite, não tem medo de nada. É um homem sem medo, porque o que importa para ele é a verdade de Deus. Independentemente que as pessoas venham dizer que é radicalismo, que é fundamentalista, eu sou fundamentalista. Sou fundamentalista bíblico. É nos fundamentos bíblicos. Ah, irmão, nós somos a favor do evangelho. Eu sou fundamentalista bíblico. Nesse doido que se expõe não. Porque você, ainda que você queira acusar os cristianismos, você nunca vai ver cristão se explodindo em torre, nunca vai ver cristão explodindo por aí, porque você não tem como provar, porque não existe. Cristão só prega a verdade. Verdadeiro cristão honesto tem por aí não. Esse cristãozinho que tem por aí, que fica só pregando coisas que são agradáveis aos ouvidos, daqueles que têm poder aquisitivo. Aí fica pregando, é o mundanismo entrando na igreja e não prega mais contra o pecado, mas daqui para dentro só o pecado. Amém.